Eclesiastes 7:8. O melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Bora bater um papo sobre isso? Ele é Deus, Ele é Deus. Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Eu sou Rodrigo dos Santos. Sejam bem-vindos ao Papo Teológico, o canal onde batemos um papo de teologia. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, dá o like. Se esse vídeo foi interessante para você, compartilha ele e nos ajuda a espalharmos teologia aí por todo esse Brasil. O tema do vídeo de hoje é como não se tornar um herege. E eu quero trazer aqui 3 dicas para os estudantes ou os iniciantes em teologia a não se tornar um herege. O que me fez gravar esse vídeo foi algumas experiências que eu tive logo no início, há uns 9, 10 anos atrás, quando eu comecei a estudar teologia. Eu tinha alguns amigos que começaram a estudar teologia comigo, todos com aquele anseio, com o desejo de aprender, com a vontade de buscar cada vez mais conhecimento. E com essa intenção a gente acaba buscando muitas informações, estudando com muita gente, vendo vídeos, livros, né? Infelizmente, a gente tem de nós um pouquinho de ego, de querer descobrir algo que ninguém descobriu. Então, querer descobrir naquela palavra no original um significado que ninguém ainda descobriu. Há aquela questão naquele versículo, naquela vírgula, descobrir o que ninguém sabe. E muitas vezes descobrir o que ninguém sabe é inventar. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu tive um amigo meu que ele tinha um anseio muito grande de aprender e aprender. Ele se envolveu com uns camaradas aí chamados de Evangelho da Graça, que chegou num ponto de que ele falou para mim que o pecado não existe. Não existe pecado, só obras da carne. E eu conheci outras pessoas também que seguiram o mesmo caminho. Começaram muito bem, mas terminaram muito mal. Por isso, Eclesiastes aqui fala, 7:8 diz que é melhor o fim do que o começo. Porque começar, todo mundo começa bem. Mas como vai terminar? E na teologia, da mesma forma. Muitos começam com o desejo de aprender, com o desejo de buscar conhecimento, com o desejo de saber mais da palavra de Deus, conhecer mais sobre Deus, e termina muito mal como um herege. E para você que é iniciante e estudante de teologia, eu quero ensinar como não se tornar um herege, dando 3 dicas aqui rápidas. A primeira dica que eu quero te dar é que a Bíblia ela é um fundamento central da teologia cristã. Ou seja, ela é a ciência de estudo. Não podemos acrescentar outros livros à Bíblia. Nós podemos pegar livros que comentam sobre a Bíblia, mas não acrescentar nada sobre ela. Então, só a Escritura, somente a Escritura. Ou Escritura interprete. A Escritura interpreta a própria Escritura. Esse era o grito da Reforma, de Lutero, de Calvino e de muitos outros. Que a Escritura, ela interpreta a própria Escritura. Então, a hermenêutica, que é a ciência de interpretar texto, ela divide em 2 definições. Então, exegese e exegese. Exegese é tirar do texto e exegese é colocar no texto. Então você que é estudante de teologia, está iniciando aí sua teologia, a primeira coisa que você precisa ter em foco: a Bíblia é a ciência a ser estudada e que nós devemos tirar dela a informação e não colocarmos nela a informação. Logicamente que a gente usa livros para entender o contexto histórico, cultural, linguístico, temporal. Porém, a informação tem que ser tirada dali. A interpretação tem que ser extraída. Não podemos ir com uma ideia formada e colocarmos as nossas interpretações no texto. Essa é a primeira dica para você não se tornar um herege. No começo, eu comecei a estudar com os caras e me perdi um pouco. Tem um camarada aí que ele inventou várias loucuras, de que Jesus descia, ia para o inferno, ia para o céu, outros que Deus é verde, e muitas outras. E o que eu fiz? Eu tive critério. Eu cheguei um momento que eu comecei a comparar
o que ele falava com o que os outros pregadores falavam. E o que a Bíblia dizia. O que estava mais próximo da palavra. Então tome muito cuidado com o que você está estudando. Tome muito cuidado aonde você está estudando. E primeiro, a Bíblia é a ciência a ser estudada. Segunda dica, tradição. Eu, quando comecei a estudar teologia, muitos amigos meus, como já falei aqui, queriam descobrir o que ninguém sabe, trazer a nova revelação. Não, eu tenho uma nova revelação, uma revelação nova. Aqueles caras são tudo atrasados. Eu tenho um novo aqui, ó. Eu tenho uma nova revelação. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, diz assim, ó: nós, como prudentes construtores, lançamos o fundamento, e vocês vão edificar sobre esse fundamento. Efésios, capítulo 3, versículo 5 e versículo 20, diz que a revelação foi dada aos profetas e aos apóstolos. Ou seja, os apóstolos, eles receberam a revelação. E essa revelação foi dada à igreja. E a igreja vai edificar sobre ela. Paulo fala, nós como apóstolos somos construtores, então nós lançamos o fundamento. E vocês como igreja, vocês não vão trazer outro fundamento, novas revelações. Vocês vão apenas construir debaixo dessa revelação. Por isso que ele fala em Gálatas capítulo 1, versículo 8, de que aquele que traz uma nova revelação, um outro evangelho, que seja anátema. E a gente vê muito isso. Muitos estudantes querem trazer o novo, a nova revelação. E a tradição, ela conta como isso. Pensa comigo. Se o cara fala uma coisa, e nós temos 2000 anos de história da igreja, muitos homens de Deus, e esse cara fala uma coisa que nenhum deles falou, ou esse cara é um super profeta, ou ele é um herege. Então tome cuidado com esse desejo de querer descobrir algo novo. Então, a tradição nos ajuda a entendermos a Bíblia. Nós temos aí os pais da igreja, muitos livros dos pais da igreja, Clemente, Justino, Eusébio de Cesareia, muitos homens que eram ali próximos dos apóstolos. Então, nós temos que dar voz e ouvir e buscar o que esses homens escreveram. Então, temos aí também, depois da Reforma, Calvino, Martim Lutero, temos aí John Wesley, Charles Spurgeon e muitos outros homens de Deus. Então, temos aí até alguns filósofos da Igreja Católica, Agostinho. Então, temos aí, mesmo que seja pouco coisa boa de tirar de Pelágio, mas nós conseguimos tirar algumas ali. Pelágio é um cara que diz que todos nós nascemos sem pecado nenhum. Então, nós temos coisas boas e coisas ruins. Mas a igreja sempre se posicionou. Então nós temos 2000 anos da igreja se posicionando contra essas heresias. Aí vem um camarada, depois de 2000 anos, fala uma coisa que nenhum deles falaram. Então tome muito cuidado. Tire esse anseio de querer saber mais, porque é um pouco de ego seu. Ah não, eu quero descobrir o que ninguém sabe, eu quero ser maior. Então, eu quero trazer a revelação que não foi dada a ninguém. A revelação foi dada aos apóstolos. Nós vamos edificar através dessa revelação. Aí talvez você possa dizer aquela famosa frase, não, mas a palavra de Deus se renova todas as manhãs. Vou explicar um negócio para você. Lamentações, capítulo 3, 21 e 22, não diz que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Mas a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Por quê? Porque todos os dias precisamos da misericórdia de Deus. Então já é uma invenção. Tome cuidado com isso. A misericórdia se renova a cada manhã. A palavra não se renova, ela é única. Então vamos ter a tradição como base, para também interpretarmos o que esses profetas estão falando. O que esses estudantes que dizem que tem uma nova revelação, esses professores, estão falando. Então a primeira dica, Bíblia como base de tudo. A segunda, sempre buscar um pouco da tradição, para termos referência de homens de Deus. Temos aí 2 milhões de história da igreja. E o último, a cosmovisão. E aqui fica complicado a cosmovisão. Vou dar um exemplo aqui. Se o camarada, ele vem de uma cosmovisão mais liberal, de uma igreja mais liberal, então, algumas coisas que não seja pecado, mas que não é conveniente o crente participar, ele vai buscar textos, formas de trazer de que isso seja bom. Da mesma forma, ao contrário. Uma pessoa que é muito presa a costumes, a tradições de algumas igrejas, ela vai buscar de todas as formas querer provar na Bíblia que aqueles costumes daquela igreja são bíblicos.
Então, a tua cosmovisão não pode interferir na interpretação bíblica. A igreja que você está não pode interferir na interpretação bíblica. Vocês têm os pastores de vocês como referência, como aquele que vai guiar até Cristo, mas é responsabilidade sua parar, sentar, ler, interpretar a Bíblia, para que Deus fale com você também através da palavra. Então são as 3 dicas que eu deixo aí para você que é estudante de teologia, está começando a estudar teologia, para não se tornar um herege. Primeiro, a Bíblia como base de tudo. Segundo, sempre dá uma olhada na tradição, procurar saber o que aqueles homens falaram, quais foram os comentários dele. E terceiro, cuidado com a sua cosmovisão. Será que você está interpretando a Bíblia de acordo com a sua cosmovisão? Então são essas dicas que eu quero deixar para você, que me ajudou muito no começo, quando eu comecei a estudar teologia. Eu acabei me envolvendo com muitas heresias, mas Deus foi misericordioso de mim e colocou homens na minha vida que me guiassem até a palavra de Deus. Então, compartilha esse vídeo aí, vai, me ajuda aí, vai. Compartilha esse vídeo aí, então, se inscreve no canal, me ajuda aí a espalhar a teologia, porque você já sabe, né? Se o papo é teologia, esse é o seu canal. Yeah.